Olá, investidor. Meu nome é Rafael e eu trabalho aqui na equipe de suporte da SmartBot. Olá, investidor. Eu sou Leonardo Conegundes, cofundador da SmartBot. Hoje nós vamos fazer uma análise sobre a segunda rodada do primeiro Campeonato Brasileiro de Robôs. Rodada essa, né, Léo? Pós-Copa do Mundo. A gente teve aí no domingo a França se sagrando campeã. Por um lado, a Copa tá deixando a gente aí uma certa tristeza, uma certa saudade. Eu não sei você, investidor, mas eu pelo menos já comecei a fazer a contagem regressiva para 2022. 2022 todo mundo no Catar. Catar é logo ali. Por outro lado, a gente veio dividindo a nossa atenção com a seleção e com os robôs durante as primeiras 2 semanas, mas agora, a partir da terceira semana, a gente pode focar totalmente a nossa torcida para os robôs e cada aquele pontinho que ele conseguir buscar o primeiro lugar, né? Bom, vamos começar então anunciando os vencedores dessa segunda rodada, os 3 primeiros colocados. Vamos falar o nome e também o prêmio que cada um deles vai levar. Começando pelo terceiro lugar, o robô tem o nome de Hydra Dollar 7 e opera o dólar, né? E vai levar como prêmio uma caixa de som portátil mais R$200 de créditos em uso na plataforma. O segundo colocado, o nome do robô é o Mark I WDO 1.0 e também opera o dólar e vai levar como prêmio também uma caixa de som e mais R$300 para uso de crédito na plataforma. E o nosso grande vencedor, o primeiríssimo colocado aqui, o Mark IV WDO 1.0, também completando os 3 operando o dólar, vai levar como prêmio o ingresso para Expert, que é o maior evento da América Latina sobre investimentos. Então, parabéns para todo mundo, principalmente aí para o primeiro e para o segundo colocado, que pertencem ao mesmo competidor. Um parabéns duplo para ele aí, e esse aí foi o campeão de verdade, né? As 2 primeiras posições ocupadas pelos robôs que ele parametrizou. Eu acho que o grande destaque aí dessa segunda rodada ficou mesmo com esse competidor. Ele conseguiu colocar 2 dos 4 robôs dele nas 2 primeiras posições. A gente fez até uma análise da performance do robô ao longo da semana. Foi na quarta-feira, a gente não teve pregão essa segunda-feira passada. Na terça foi o primeiro dia, na terça ele ainda não tinha ficado muito bem. Na quarta-feira assumiu a ponta, pegou a liderança e manteve ela só aumentando essa distância até o pregão de sexta-feira. E cabe um destaque grande aqui também para o saldo desse robô vencedor. A gente teve um saldo final de R$ 6.175, operando com 4 mini contratos de dólar. Então essa semana a gente teve uma característica diferente em relação ao topo do ranking, em que os 3 primeiros robôs foram robôs que operaram o mini contrato de dólar, enquanto na semana passada o grande campeão tinha operado o índice. Então, destaque aqui para esse saldo realmente impressionante, dá aí mais de 120% de retorno sobre o patrimônio inicial de R$5.000 na semana. Lembrando que a gente usa aqui uma margem de R$1.000 por mini contrato e cada robô pode operar até 5 mini contratos, que é exatamente o caso de todos esses robôs que estão no pódio aí, primeiro, segundo e terceiro lugares. Bom, então vamos dar uma passada aqui no nosso placar para a gente avaliar o comportamento aqui e a evolução dos robôs durante a segunda rodada e também durante o panorama geral do campeonato. Bom, começando aqui pelo grande destaque da rodada, que foi o competidor que colocou o primeiro e o segundo lugar no ranking, a gente repara que nesses robôs Mark IV WDO e Mark I WDO, ele conseguiu um drawdown de 0%. O que isso significa? Que em nenhum pregão ao longo da semana houve desvalorização do seu capital. Então todos os pregões, foram 4 nessa semana, houve um ganho pregão após pregão. Esse robô ele é público, quem está participando do campeonato e consegue acessar os parâmetros dele e o histórico de desempenho dele, vai perceber que esse robô ele tem setado um stop muito curto, um stop lá de poucos reais, para 5 mini contratos, e ele tem um ganho, um alvo bem maior. Na verdade ele tem um alvo até curto, mas opera diversas vezes obtendo taxas de acerto muito expressivas. Então você tem o primeiro colocado com quase 85% de taxa de acerto e o segundo colocado com mais de 90% de taxa de acerto só nessa semana. Então foi um robô que operou muitas vezes, então operou 95 e 81 trades na semana e com uma taxa de acerto realmente muito alta, o que dá um significado estatístico para os resultados desse robô ao longo dessa semana muito interessante. E a gente, de curiosidade, analisou também a performance na primeira semana desses robôs e foi interessante que na primeira semana
esse primeiro robô, por exemplo, ele perdeu em todos os pregões, mas essa quantidade pequena que foi definida como o máximo que ele pode perder por dia. E nos 4 pregões da segunda rodada, ele ganhou em todas elas, mas uma quantidade, um valor ganho por dia muito superior ao valor perdido. E quando a gente faz uma comparação em relação aos trades, a gente percebe que o fator de lucro desses robôs está realmente muito bom. Você tem mais do que 3 no primeiro robô, 2,6 no segundo robô, e o terceiro robô, que operou menos, mas acertou 50% dos trades, ele está com um fator de lucro de mais do que 5. O que isso significa? Que na média, quando ele ganha 5 vezes o que ele perde nas operações que ele perde. Então, mesmo ele tendo acertado só metade das operações, ele está com um fator de lucro de 5,75, que fez com que ele ganhasse quase R$4.000 ao longo dessa segunda rodada. Outro comentário interessante aqui é em relação a esse quarto robô. A gente olha esse Bot SO3, ele foi o primeiro colocado do índice, né? E o interessante dele é que ele fez 4 trades, todos esses trades bastante longos. Então, pelo resultado esperado, a gente consegue analisar isso. A gente está tendo um resultado esperado de R$786, como você está operando com um mini contrato de índice. Isso significa 786 pontos também, porque a gente está operando com 5 mini contratos, e ele acertou 100% dos trades. Então, foi um robô que fez poucos trades, apenas 4, todos eles indo buscar alvos muito longos e com 100% de acerto. Então esse daí eu colocaria como um segundo destaque aí da rodada, mesmo não tendo ido para o pódio. Um outro comentário interessante se fazer é quem repara nos nomes percebe que o terceiro, o quinto, o sexto e o oitavo robôs, todos eles têm o mesmo padrão de nome e de fato todos eles pertencem ao mesmo competidor que fez aí um top 8 com 4 dos seus robôs. Então metade do topo do ranking é um competidor que conseguiu performar muito bem ao longo dessa segunda rodada. E essa Hydra $7, que foi a terceira, ficou na terceira posição, ela conseguiu inclusive assumir a liderança do ranking geral em cima disso. Então era uma estratégia que já tinha performado razoavelmente bem na primeira semana e que com o resultado dessa segunda semana conseguiu assumir a ponta com um número de trades aí de 25, mesmo acertando poucos trades. Então reparem que ele acerta menos de 1/3 dos trades, mas quando ele acerta ele ganha muito, quando ele perde pouco. Então é muito legal mesmo ver essa questão do gerenciamento de risco dos robôs, né? Então os robôs que tem, principalmente o primeiro colocado, que durante a primeira semana não foi tão bem, mas por ele ter um gerenciamento de risco bem configurado, permitiu que ele virasse o jogo. E aí na segunda semana, operando bem, assumiu a liderança nessa segunda rodada. Sim, eu estou dando mais uma olhada aqui para baixo no ranking, convido até todos vocês a fazerem esse exercício, porque vale a pena a gente realmente olhar, não necessariamente os robôs que mais interessam a gente são aqueles que estão lá em cima no ranking, porque tem gente que se preocupa muito com o risco, por exemplo, e o ranking ele tem como primeira métrica o retorno. Então tem alguns robôs, alguns casos interessantes, por exemplo, esse que ficou em 13º lugar, ACC Índice, é um outro robô operando um índice, que quando a gente olha o fator de lucro dele, deu impressionantes 313. Isso é algo surreal, não existe você manter um robô com um fator de lucro tão alto. Fator de lucro, só lembrando para quem não tem muita familiaridade com o conceito, se você tem um fator de lucro maior do que 1, o seu robô está positivo, menor do que 1, ele vai estar negativo. E 313 é um fator de lucro utópico, mas que nessa semana esse robô conseguiu. Por quê? Ele fez 6 trades, dos 6 ele ganhou 5 e perdeu 1, dando então esse percentual de trades com lucro de 83%. E o único trade que ele perdeu, na realidade a gente analisou, não foi uma perda. Esse robô está utilizando realizações parciais com acionamento do break-even quando executa o primeiro parcial. E aí o que aconteceu nesse único trade que perdeu é que na verdade acionou o parcial, voltou para o break-even e aí saiu no ponto de entrada perdendo
no caso do índice, 5, 10 pontos, que no financeiro praticamente não significou nada, e aí no balanceamento com as operações vencedoras, a única perdedora perdeu R$5, enquanto as vencedoras estavam lá ganhando R$200. Então você tem um desequilíbrio absurdo aí que leva para esse fator expressivo aí de lucro. Por fim, eu acho que vale a pena todo mundo analisar robôs como esse WinBeleza, que tá lá embaixo, que fez 38 trades, dos quais 85% positivo, 2,42 de fator de lucro. Então, são robôs que não estão lá no topo do ranking, mas que quando a gente olha para métricas que são importantes para a gente, como percentual de trades com lucro ou drawdown, a gente tem vários robôs aqui que fizeram, por exemplo, 12 trades com drawdown de 0. Por exemplo, esse robô que ficou em 22º. Então, o placar está muito interessante, que a gente tem sempre o top 30 com resultados que eu tenho certeza que qualquer um de vocês gostaria que tivesse em execução aí na sua conta, em especial se fosse a conta real, né? Sim, bacana. Um aviso sobre a estratégia Hydra, né, é que ela utiliza os indicadores mais votados de uma pesquisa que a gente publicou em maio. Então, assim, a gente perguntou para você, investidor, qual é o indicador que você mais gostaria de ter numa nova estratégia, e esses indicadores mais bem votados foram utilizados para parametrizar e para poder serem utilizados como configuração da estratégia Hydra exclusiva aqui do campeonato. E além disso, uma novidade que a gente vai anunciar aqui também é a questão de poder utilizar a estratégia Hydra em conta real, exclusivamente também para quem participa do campeonato. Então você vai poder utilizar os seus robôs que estão no campeonato, que estão tendo um bom resultado, também em conta real até o fim dessa semana. Para nossa surpresa, o e-mail que a gente mais recebe desde o início do campeonato é: que dia a Hydra vai ser liberada em conta real? Isso chegam vários e-mails todos os dias. Isso é muito pela performance que a Hydra vem tendo no placar que é público, nos robôs dos participantes do campeonato, mas também devido ao sucesso que o backtesting tem sido com os participantes, que o tempo inteiro não param de testar novas configurações. A gente começou lá no início do campeonato com um limite de 100 backtests por cliente, por competidor. A gente teve que aumentar esse limite para 300. E aí todo mundo que está participando recebeu um e-mail essa última semana também, informando que a gente aumentou de 300 para 500 o número de execuções no backtesting, porque realmente a demanda está sendo muito alta e está sendo um movimento interessante. O quanto os investidores, os competidores têm gostado de refinar suas estratégias e comparar também com os robôs dos outros competidores aqui que aparecem no placar. Então a gente resolveu aumentar esse limite para 500. Tem gente já chegando nesse limite, então eu não sei se a gente vai conseguir aumentar mais um pouquinho, mas se a gente conseguir elaborar esse aumento, a gente coloca ele aí para vocês. É nosso interesse que quanto mais vocês testam, mais configurações com possibilidade de retorno vão aparecer. E o nosso interesse aqui é cada vez mais que existam robôs performando melhores. Se a gente conseguir terminar esse campeonato com o top 30 do ranking geral, todos os 30 robôs positivos, eu acho que é um resultado. Para mostrar que é possível, né? Utilizar robôs e ter bons resultados consistentes com gerenciamento de risco bem parametrizado. A estratégia pode sim ter um ótimo retorno. Bom, acho que é isso, né, Léo? É isso. Só deixar um último recado. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar para o endereço campeonato@smartbot.com, que a gente vai receber aqui com o maior prazer para poder te ajudar em qualquer tipo de situação. E vamos responder o mais rapidamente possível essas dúvidas. Para a gente está sendo um exercício muito interessante, essa dinâmica bem mais próxima do usuário, do competidor durante esse campeonato. Várias melhorias estão sendo feitas na plataforma também, 2.0, em função disso. E qualquer feedback que vocês tenham, podem encaminhar para a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado a você que assistiu e até a próxima análise. Até mais, tchau, tchau.